Oragens do Pecado, capítulo 4, Pacto Obsessor, parte A. Efetivamente, impossível seria uma defesa no castelo contra a invasão de Luís de Narbonne. Completamente desguarnecido de homens de armas, apenas alguns serviçais ou guardas permaneciam pelos pátios, os quais, colhidos de surpresa, nada mais puderam tentar em defesa dos seus senhores, senão o desesperado alarme da sineta, ao perceberem que a cavalaria deixava a estrada real, tomando a direção do castelo. Nota explicativa 29. Alguns governadores de províncias não concederam licença para o massacre de huguenotes nas terras sob sua jurisdição. De outro modo, nenhum grupo de aldeões da cercania ousaria medir forças com tropas organizadas ou legalistas, e por isso mesmo seria inevitável o massacre tal como foi. Acrescente a circunstância de que se estava num domingo à tarde e que os vassalos e senhores vizinhos haviam acorrido aos ofícios dominicais na igreja organizada que Carlos Felipe mantinha no próprio domicílio paterno. Dentre os fidalgos das imediações, no entanto, um havia cujas propriedades limitava bem próximo com as terras de La Chapelle. Amigo leal da família trucidada, esse fidalgo que, conquanto não fosse declaradamente huguenote, simpatizava com o movimento diante das nobres qualidades morais mantidas por aquele, assistiu ao longe, aflito e estarrecido, à invasão do castelo e às depredações das searas dos seus bons vizinhos de La Chapelle, concedendo mesmo refúgio em sua casa a mais de um colono que conseguira escapar durante o ato da invasão, os quais, no momento desta, não se encontravam presentes à cerimônia religiosa dirigida pelo pastor moço. Impressionado ante a violência da legalidade e, acima de tudo, revoltado e aterrorizado, nada lhe fora possível tentar, com efeito, em defesa das vítimas. Todavia, nobre gesto tivera ele indo, com outras personalidades da redondeza, organizar a remoção dos cadáveres do salão de pregações, a fim de lhes dar sepultura condigna. Fez mais o referido fidalgo, pouco impressionado com a temeridade do gesto que executava. Sabendo que Ruth Carolina se encontrava ausente e conhecendo o local onde os pais a haviam deposto, fez um mensageiro especial a fim de lhe comunicar a tragédia inominável, da qual ela própria somente escapara por se encontrar ausente. Galopou, portanto, o emissário sem descanso até o castelo de Louvigny, onde entregou a comovente missiva do amo. Ora, prevenida da desgraça irremediável que assolara sua casa, destruindo-lhe toda a família, Ruth voltara precipitadamente ao berço natal, constatando em desespero a veracidade da notícia, e também que suas terras haviam sido depredadas, as messes incendiadas, conquanto os bens que se encontravam no interior da nobre residência permanecessem intactos, pois era voz corrente que a cavalaria macabra do senhor de Narbonne, conquanto trucidasse huguenotes, não se permitia o saque, visto que ele, o seu comandante, ufanava-se de não admitir quaisquer espécies de roubos ou outros atentados entre seus soldados. Então, inteirara-se Ruth de que o oficial que comandara o ataque, Luís de Narbonne, procurara afanosamente pelas imediações, pois informado fora pela delação dos fanáticos da região de que um membro da família se achava ausente com alguns criados, também huguenotes, e seria preciso, portanto, encontrá-los, a fim de igualmente os exterminar.
Aterrorizada, infeliz, indecisa ante a própria inexperiência, não atinava com nenhuma solução viável a favor da própria situação. Quando o mesmo vizinho que mandara o seu encalço hospedou-a carinhosamente na emergência dolorosa, aconselhando-a, porém, a retornar ao solar de Louvigny, abrigando-se ao lado de Otília, cuja proteção lhe seria de valioso escudo contra a sanha das perseguições, ainda porque ninguém suspeitaria de que, para além dos muros residenciais de um amigo de infância, de Luís de Narbonne, isto é, de Arthur de Louvigny, se pudesse abrigar uma mulher huguenote. De início, ocorrera à jovem perseguida a ideia de transpor o Reno, procurar o príncipe Frederico de G ou enviar-lhe um emissário reclamando sua proteção. Seria, com efeito, o mais prudente alvitre a seguir, o qual a teria conduzido a um estado moral compensador e ditoso, quanto poderia ser o de um coração tão acremente atingido pelos acontecimentos. Refletiu, porém, que sua querida Otília se encontrava gravemente enferma, que a dor irremediável de haver perdido o noivo querido em tão deploráveis condições, quando apenas alguns dias mais a separavam da realização do mais grato sonho de sua vida, a cruciava tão amargamente que a infeliz não mais se animaria sequer a viver. E que impossível seria, portanto, abandoná-la em momento tão dramático, sozinha e sem consolações na velha mansão, onde o luto e a lágrima acabavam de para sempre estabelecer morada. Entendeu dever sagrado balsamizar a dor de Otília com a sua presença, ao passo que seria um lenitivo também para ela mesma, o permanecerem juntas, consolando-se mutuamente ao falarem de Carlos, recordando os felizes dias do passado. Não procurou, portanto, Frederico, e tampouco lhe enviou emissários, pois, conforme ficou dito, mal conhecia o projeto de casamento estabelecido entre a sua família e o príncipe, envolvendo a ela própria. Vergada sob um desalento contra o qual não encontrava defesa, deixara para mais tarde, indiferentemente, a comunicação que lhe devia, contando para o feito com os conselhos da própria Otília, com quem esperava entrar em amplos entendimentos. Assim sendo, sem poder contar com nenhuma outra sólida proteção no crítico momento, desabrigada do seu domicílio, não mais poderia habitar, arruinada, inconsolável diante do drama acerbo que a surpreendia, revoltada até o âmago da sua pobre alma, que mal saíra da infância e já se defrontava com os mais rudes problemas de existência. Entregue a desesperos e lágrimas excruciantes, a infeliz jovem teve a própria alma e o destino comprometidos por períodos seculares que não se encerraram ainda nos dias atuais, enredada que se deixou ficar nos clamorosos acontecimentos que se seguiram. Incumbiu, pois, ao fiel servo Gregório, antigo intendente de seu pai, o qual a pusera a par da carta ameaçadora do conde de Narbonne a Carlos Felipe, assim como da verdadeira razão da partida precipitada para a companhia de Otília. Incumbiu Gregório de reunir alguns valores deixados no castelo depredado, e voltou com Raquel e Camilo, que a não desejaram abandonar, para a mansão de Louvigny, procurando asilar-se temporariamente nos braços afetuosos de sua amiga de infância, ordenando ao dedicado servo que para lá se dirigisse, uma vez concluída a tarefa que lhe confiara. A velha habitação de Louvigny ofereceu-lhe efetivamente refúgio seguro durante cerca de 2 meses. A solidão envolvente do formoso local que se diria oásis protetor, numa época de questiúnculas diárias e insidiosas intrigas.
A quietude e a falta de contato com o exterior muito contribuíram para que ela pudesse impor certa disciplina à própria dor, retemperando as energias nervosas para o raciocínio quanto ao futuro que a aguardaria. Não se comunicara com Frederico, de sua pessoa desinteressada, ressentida demais por não vê-lo chegar à sua procura como o amigo que era da família. E profunda amargura e uma revolta íntima sombreavam sua alma. A sós, consigo mesma, invariavelmente, raciocinava ela com os próprios sentimentos. Repousai na paz do paraíso entre os eleitos do Senhor. Ó vós que foste os meus pais bem-amados, os meus irmãos queridos e devotados, a minha família inesquecível, que alegraste os dias da minha infância e da minha juventude. Recebei o testemunho do meu amor, sempre eterno, os protestos da minha imorredora gratidão, e descansai em paz. Luís de Narbonne perecerá sob minhas mãos. Não sei como o poderei fazer. Ele é poderoso e eu insignificante e frágil. Mas estou certa de que profundidade da minha dor, ao vos perder e a irremediável extensão do meu infortúnio, fornecer-me-ão as armas. A alma infeliz que, não sendo bastante generosa e heróica para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, e voltar-se para o amor do Pai Todo-Poderoso, em cuja crença encontraria refrigério para todas as desgraças e opressões. O pensamento, que harmonizado com as revoltas do coração decrescente, prefere irradiar sinistra corrente em si mesma, atrairá correntes outras, afins com as que de se partiram. Com estas se enlaçando em conluio de vigorosos incentivos, até as explosões máximas das realizações criminosas, mentalmente criadas em momentos sombrios de desesperações. Otília de Louveny, coração frágil, que o recalque de muitas dores fizera endurecer para as verdadeiras expressões do bem e do belo, veio ao encontro das inclinações lamentáveis que o sofrimento revoltado produzira no sentimento da infeliz irmã de Carlos Felipe, fazendo-se eco transmissor de sugestões malévolas, sempre prontas a sitiarem aquele que se não entrincheira contra as tentações das trevas, valendo-se das armas impostas pelo desejo sadio do bem. Necessariamente, Ruth Carolina expôs à desditosa prometida de seu irmão a desgraça que a envolvera, sua ínfima situação do momento. Já muito debilitada pela pertinaz enfermidade e subitamente agravado seu estado sob o traumatismo causado pelos nefastos acontecimentos, mas ainda moralmente enérgica e valorosa, como conviria a uma descendente de heróis, a tuberculosa passou vários dias apreensiva, silenciosa, abismada na própria dor, como quem contemplasse a derrocada inapelável de si mesma, parecendo perder-se nos labirintos de profundas meditações. Em certa manhã, porém, depois de alguns dias impressionantes, durante os quais conhecer em silêncio, sem uma queixa, um lamento ou uma lágrima, todos os martírios de um desespero irremediável para o seu coração, com o destroçamento do único móvel pelo qual vivia, o amor de Carlos Felipe, ela reuniu ao pé de si a preceptora que a educara, Blandina d'Alembert, a infeliz Ruth Carolina e o fiel Gregório, e estabelecendo um pacto aterrorizador que seria positivamente satânico, se não fora reflexo comum dos prejuízos da época sobre os caracteres frágeis e impressionáveis. Apontou esta orientação para o que supunha honorabilidade
pessoal da amiga, sem pressentir que o drama que criaria, com sua nefasta interferência, traria repercussões seculares, por envolver no seu ominoso enredamento aspectos condenados pelas leis do Criador, as quais, absolutamente, não poderiam ser falseadas sem graves responsabilidades e contundências lamentáveis para os infratores.